Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos. Simples, humilde, mas acredito que possa ser proveitoso. Faz alguma diferença em saber quem foi o escritor da carta aos Hebreus? O que você acha? Faz alguma diferença? Vai mudar alguma coisa? Não, não muda nada. Porém, eu acredito ser interessante porque amplia o horizonte de conhecimento e quando chegar um dito doutor, Paulo escreveu, você já dá logo uma nele, fala, peraí, camarada, então conforme está escrito aqui, Paulo não foi o escritor de Hebreus, porque a carta foi aos judeus, e Paulo recebeu a incumbência de pregar a revelação da sã doutrina, do evangelho, das boas notícias do reino de Deus que estava próximo aos gentios, e não aos hebreus. Não, mas então tá bom. Então, veja que faz sim importância. É importante saber. Dentre vários candidatos, Lucas, Barnabé, Priscila, Áquila, Apolo, Timóteo, o candidato aparentemente mais forte é o nosso querido irmão Apolo. É ele mesmo. Porque, inclusive, tem uma passagem em Hebreus que mostram que aqueles que pregavam a graça, aparentemente, dá-se a entender nesses dois versículos, eles já tinham morrido. Os dois principais que pregavam a graça, que pregavam ali o Cristo ressuscitado, Pedro tinha sido crucificado de cabeça para baixo e Paulo tinha sido decapitado, aparentemente. Vou mostrar para você. Então, Paulo não pode ter sido escrito. E tirando Apolo, os outros, Barnabé brigou com Paulo. Priscila e Áquila praticamente não aparecem, é muito pouco. Timóteo tem 1º e 2º Timóteo. Lucas, parece que o doutor Lucas auxiliou Paulo nas escritas no livro de Atos, porque Paulo ficou deficiente, né? Ficou cego quase que totalmente. Então, quer dizer, Dr. Lucas, será? Acredito que não. Acredito que não. Mas eu vou mostrar passagens aqui e você tire suas conclusões, tá bom? Se você achar que não tem interesse em saber quem foi escritor de carta aos Hebreus, fique à vontade, tá bom? Então eu te convido a ler Hebreus capítulo 2, versículo 1 ao 4. Olha aqui. Aqui o escritor já dá uma bela de um resumo, de uma explanada ali inicial, que ele não aprendeu com os discípulos. Aqui ele mostra que ele não aprendeu. Ele aprendeu com quem andou com algum discípulo. Ele mesmo, olha aqui. Hebreus 2, versículo 1 ao 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, olha aqui o 3. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Então, aqui o escritor estava falando que ele ouviu de quem andou com Cristo, com Jesus de Nazaré, de quem esteve próximo aos que andaram com Jesus de Nazaré. Paulo aprendeu com quem andou com Jesus de Nazaré? Paulo aprendeu? Acho que não. Vou te mostrar que Paulo não aprendeu com Jesus de Nazaré. Paulo teve a revelação diretamente com Cristo no terceiro céu. A revelação da sã doutrina. E na sã doutrina não tem batismo em água, não tem Páscoa judaica, não tem buscar Deus em templo, não tem nada disso. Nem oferta tinha. Tinha contribuições.
Porque oferta, isso era um mandamento de Neemias capítulo 10. Lei. Então, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Então, quem andou com o Senhor ou com pessoas próximas ao Senhor, falou, disse ao escritor. Deixa eu ver aqui no texto da nova versão transformadora NVT. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar? Olha aqui. Anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós, ou seja, ao escritor, por aqueles que o ouviram falar. Então, entre o Senhor aqui, que se refere a Jesus de Nazaré, Yeshua, entre Jesus de Nazaré e o escritor aqui, teve intermediário. Teve alguém no meio. Teve alguém no meio. E quem andou com Jesus conhecido ali? João, Pedro, Tiago, Filipe e outros. Mas os de maior influência, Pedro, João e Tiago. Os de maior influência. Eu vou até colocar o texto aqui para você, do lado aqui, você ver. Aqui, NVT. Olha aqui para você ver como que está. Aí do lado aqui eu ponho NAA. Qualquer coisa eu vejo o texto mais fácil de você entender. Então olha aqui, ó. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor, olha aqui, ó, Jesus, e depois transmitida a nós por aqueles que a ouviram? Apareceu alguém no meio. Você entendeu aqui? Aqui. O intermediário. Jesus, o escritor da carta aos Hebreus, e alguém no meio. E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme sua vontade. Tá vendo? Um forte intermediário desse pode ter sido Pedro, porque foi Pedro quando estava lá. Bom, estava Pedro, Tiago, João também estava, todos, né? Quando eles estavam 120 lá, naquele salão, naquele galpão, naquele lugar, onde houve o dia de Pentecostes, né? O derramamento do Espírito Santo Consolador. Então veja que interessante isso aqui. Paulo aqui já está descartado. Aqui Paulo está descartado. Pode ser que Paulo apareça em outro cenário. Então deixa eu colocar aqui do lado de novo, que eu quero voltar aqui a NVT aqui. E aqui para você aparecendo eu quero deixar a N, a nova versão transformadora, a NA, que nós começamos. Então, recapitulando, Jesus, o intermediário e o escritor, carta aos Hebreus, carta aos judeus. Veja, Paulo, a incumbência, veja o serviço que Paulo recebeu, Gálatas capítulo 1, versículo 15 ao 17. Mas, quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Veja que, do versículo 15 ao 17, Paulo esclarece que a revelação que ele recebeu não foi por intermediários. Não foi nem por Pedro, nem por Tiago, nem por João, nem por ninguém. Ele recebeu diretamente de Deus. E retornando lá em Hebreus 2, versículo 3, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Os intermediários que ouviu passou para esse escritor. Legal, né? Então até aqui entende-se que Paulo está fora de cogitação. Paulo
Não tem nada a ver com isso. Lendo em Hebreus capítulo 13, versículo 7 a 8, provavelmente esse livro foi escrito no ano de 68, provavelmente. Olha o que está escrito aqui nesses dois versículos, Hebreus 13, 7 e 8. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Aqui pode dar a entender que o escritor aqui estava falando que palavra de Deus? As leis de Moisés? Não, mas as leis, o fim da lei foi Cristo. Então era para se pregar Cristo, não mais lei. A palavra de Deus pode ter sido as profecias? Pode. Pode. Mas quando você emenda o versículo 7 ao 8, aí você acha diferença. Veja, lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Olha o 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então o escritor aqui estava falando para eles lembrar daqueles que pregaram Cristo, não as profecias. Então, por eliminação, pelo menos eu entendo, por eliminação, as leis não foi porque não foi, o fim da lei foi Cristo. Salmos, essas coisas também não tem. Então aqui seriam as profecias, as promessas. Mas das promessas só deu a entender, as profecias deu a entender a respeito do dia do Senhor, do juízo de Deus, de quando Deus iria cobrar as contas. Foi falado da vinda de Jesus de Nazaré. Mas aqui está no versículo 8 falando Jesus Cristo, Mashiach, o Messias. Jesus e Yeshua Mashiach. Então aqui entende-se que esses líderes provavelmente se tratavam de Pedro e Paulo. Podendo estar também nesse contexto Tiago, que foi jogado do alto do muro de Jerusalém, e quando foi escrito o livro de Hebreus, o templo ainda estava de pé. Porque se nós der uma voltinha aqui em Hebreus capítulo, 9, versículo, lá no final, lá no 8 já aqui, ó, deixa eu ver se é aqui ou mais para frente. Deixa eu ver do 8 aqui. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é uma parábola para a época presente, na qual, isso mesmo, veja, na época presente, então o templo estava de pé, olha aqui. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta o culto. Pois não passam de ordenanças da carne baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno. Então veja que nessa época que o templo estava de pé. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Então, no meu ponto de vista, aqui Paulo e Pedro já tinham ido para o Beleléu. Beleléu já tinha abraçado eles. Agora, olha o candidato fortíssimo para este escrito. Atos capítulo 18, versículo 24 ao 28. Você vai ver que este aqui, ele aprendeu com outras pessoas. Ele aprendeu com outras pessoas. Diferente de Paulo, que recebeu a revelação no terceiro céu, diretamente de Cristo. Olha aqui, Atos 18, 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor. Ele era instruído no caminho de Jesus. E, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. 26.
Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga, olha aqui, ou seja, ele começou a pregar para os judeus, para os hebreus. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Olha aqui. Olha aqui. Esse Apolo, ele aprendeu de outras pessoas. Priscila e Áquila lhe expuseram mais conhecimentos de quem? De Cristo. Que coisa interessante isso aqui. 27. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebesse bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Que coisa interessante. Então, faz alguma diferença em saber quem foi o escritor da carta aos Hebreus? Para mim, quando eu entendi isso, para mim foi maravilhoso. Então, para mim, serviu muito. Para mim, hoje, o escritor da carta aos Hebreus foi um caboquinho chamado Apolo. Posso estar enganado? Claro que sim. Claro que eu posso estar enganado. Mas o candidato mais forte é ele. Por isso que, quando eu tenho que dizer quem foi o escritor da carta aos Hebreus, aos judeus, eu digo que foi Apolo. Com certeza, da minha lista, Paulo está descartado. Priscila e Áquila está descartada. Por quê? Por quê? Porque ele falou em Hebreus 2, versículo 3, vou ler aqui no texto da NVT, do jeito que está aqui. O que nos faz o que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar. Priscila e Áquila, será que ouviu Jesus de Nazaré falar? Não. Quem ouviu? Os que andaram com ele. Pedro, Tiago, João, Filipe, blá, 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 blá. Priscila e Áquila ouviram um desses apóstolos falando, explicando, e passou este conhecimento para quem? Para aquele judeu, aquele Apolo. Assim é o que eu entendo. E ele, para mim, é o número 1, o favorito na corrida dos cavalinhos. Ele é o número 1. Aí para trás ficam os outros. Aí cada um. Tá bom? Então, para mim, fez muita diferença quando eu fiquei sabendo disso. E eu sou grato por Deus ter mostrado essas passagens bíblicas que cada vez mais clareiam o nosso entendimento. Então, eu vou deixar com você esta mensagem. Espero ter sido útil. E se foi, dê aquele joinha, comenta, compartilha, se inscreve. Ativa o sininho. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.